você que está chegando agora no canal Foto e Hardware. Esse vídeo aqui é um vídeo rápido para fazer a comparação aí do Gamax 400 V2 versão Blue com o novo cooler AG400 também da Deepcool, tá? Então eu estou aqui com o meu 12.600K, como vocês podem estar vendo aí na tela. Eu tirei o undervolt dele justamente para deixar ele em estoque, para a gente poder fazer a comparação. Eu vou iniciar o teste de estresse aqui e a gente vai ver o processador trabalhando e vamos ver quantos graus ele vai atingir, tá? No modo estoque, né? No modo default. Depois eu vou estar trocando o cooler, vou colocar o AG400, que ele é um cooler que suporta 220 watts de TDP contra 180 desse aqui. E vamos ver aí a temperatura final entre esses dois coolers. Então eu vou estar dando start aqui e a gente vai ver ali já os núcleos trabalhando a 4.5 GHz, né? Os núcleos performance e os núcleos eficiência trabalhando ali a 3.4, tá? Então a gente vê aqui consumo total da CPU em 105 watts, ou seja, ainda está dentro da margem do que o cooler aguenta. E a gente vai olhar as temperaturas aí para ver o que a gente consegue com o Gamax 400 V2. Lembrando que esse Gamax 400 V2 ele só suporta LGA 1700, pedindo lá o bracket de suporte para Deepcool. E não é um processo tão rápido. Aqui eu pedi, demorou praticamente um mês e meio, até a troca de e-mails lá com o pessoal, deve ser da China ou dos Estados Unidos. E aí depois entra em contato com uma empresa aqui no Brasil e aí sim eles enviam o bracket de suporte. Então tá aí, vocês estão vendo ali, ó, um pico de 72 graus. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui que ele vai me dar as máximas. Olha só. Ele tem ali, ó, já 79 graus de máxima, tá? Com o cooler Deepcool Gamax 400 V2 versão Blue. Aqui é um outro sensor que a gente tem, tá? Normalmente eu uso aquele lá de cima, né? Direto no CPU aqui, o DTS. Tá lá, ó, máximo de 79 graus. A gente tem aí 1 minuto e 45 de teste, sem nenhum erro. Não deu thermal throttling, tá? Para quem não sabe, é quando o processador excede a temperatura limite e os clocks são rebaixados automaticamente. Então tá aí, ó. A temperatura subiu um pouco mais. Tô com 81 graus de máxima, ou seja, dentro do esperado, dentro do limite do fabricante, que são 100 graus Celsius. As frequências não caíram, justamente porque não deu thermal throttling. Então eu estou com 4.500 MHz núcleo performance e 3.4 núcleo eficiência. Então tá aí para quem queria ou tem a dúvida de colocar aí num 12.600K, o Gamax 400 V2 aguenta. A questão é, como esse cooler está indo para o meu 11900H, o Core i9 Interposer, então eu tive que comprar um outro cooler. Então eu já peguei um pouquinho melhor, que é o AG400. Já tive o AK400, que ele é um cooler visualmente mais bonito, né? Mais bem acabado do que o AG400, mas ele é mais caro. E praticamente os dois performam igual. E a diferença é que o AG400, além de ele ser um pouco mais simples em questão de acabamento, ele tem também uma fan que roda um pouquinho mais rápido, gera um pouquinho mais de ruído, mas é pouca coisa. E dizem que ele refrigera até um pouquinho melhor. É isso que a gente vai ver. Mas por enquanto, Gamax 400 aí na tela, com 82 graus de temperatura máxima aqui no 12.600K. Lembrando que ele está rodando em estoque, tá? Eu consigo rodar ele com undervolt de 0.140 e ele já baixa bem essa temperatura. Deve cair ali para uns 72 graus, 73 de máxima. Ou seja, tá dentro do limite. É uma temperatura muito boa para um processador desse aqui, que já aquece um pouquinho mais do que outras gerações, mas
Mesmo assim, quem tiver interessado, tiver a oportunidade de pegar o Gamax 400 V2, é um cooler realmente que aguenta bem. Diferentemente do V1, que aqui nessa mesma situação já estava batendo 100 graus. Tá? O Gamax 400 V1, além de ele não ter um suporte oficial do fabricante, suporte máximo de TDP dele em torno de 130 watts. Então ele fica muito, mas muito colado, quase aí no máximo que o processador atinge, né, que são 105 watts ali. Então tá aí. Eu vou pausar um pouco o vídeo aqui e daqui a pouco eu volto. Vou deixar uns 10 minutos de teste aqui e aí eu retorno para mostrar realmente a temperatura final do 12600K em default com o Gamax 400 V2. Bom, voltando aí, estamos chegando ao final do teste. Estou com quase 10 minutos e aí eu vou fazendo aqui as considerações finais de acordo com o que eu estou reparando aqui. Então, os clocks se mantiveram estáveis, 4.500 MHz nos P-Cores, 3.400 nos E-Cores. Lembrando que aqui eu estou com uma placa-mãe H610MA, portanto é uma placa-mãe que não suporta overclock, então, de novo, estou trabalhando com o processador em default, sem undervolt, para poder realmente ver o limite em estoque do processador. Nenhum thermal throttling até agora, e a gente vê aí uma temperatura máxima, né, nesse sensor DTS, que é o que me dá a temperatura maior, 85 graus, ou seja, 15 graus a menos do que o limite térmico aí especificado pelo fabricante. Aqui a gente vê no segundo sensor aqui, que é o Enhancement, a gente vê ali uma temperatura máxima de 82 graus, e aqui no sensor da própria placa-mãe, a gente olha aqui, tem aqui o sensor da ASUS, né, Prime H610MA D4. A gente vê uma temperatura máxima aí de 77 graus, ou seja, o sensor ele está pegando aí uma temperatura menor do que realmente no núcleo central ali em cima. E aqui a gente vê a velocidade dos fãs, tá? Eu tenho dois chassis fãs da PCIe e o CPU rodando ali a quase 1700 RPM, tá? Então vocês podem ver aqui embaixo, eu tirei a grade de mesh do meu gabinete. Então aí a gente vê o Gamax 400 V2 trabalhando juntamente com o PCIe, tanto atrás quanto aqui na frente. Ainda vou atualizar esse gabinete, já comprei, já está pronto, mas ainda não tive tempo de refazer o setup no gabinete novo, tá? Então, na segunda parte do vídeo eu vou estar fazendo esse mesmo teste com as mesmas configurações, já com o AG400 instalado na máquina, para a gente ver se existe alguma diferença. Lembrando que, não sei se é mito ou não, mas quando a gente instala o cooler, parece que tem um tempo para a pasta térmica ali realmente fechar o contato de dissipação. Então eu vou fazer na sequência hoje já, então eu não sei se realmente vai ter um tempo de maturação da pasta térmica. De qualquer forma, já dá para a gente ter uma ideia do que vai alcançar, se tem realmente alguma diferença, ou se a diferença estaria no caso de fazer um overclock no 12600K e aí realmente numa temperatura mais alta, se o AG400 vai segurar mais do que esse aqui. Então tá aí, pessoal, nada de thermal throttling, estamos indo aí para 12 minutos de teste, né? Já passou 12 minutos, tudo estável, tudo ok, nenhum tipo de problema. Então realmente, quem quiser e tiver possibilidade, tiver um preço menor, Gamax 400 V2 é uma indicação muito boa, pelo menos até o 12600K. 12700K e geração posterior, como a 13ª, que eles estão vindo com mais núcleos, aí eu já não sei dizer porque eu não tenho experiência no caso, tá? Mas nesse aqui, 12600K, Gamax 400 V2 rodando tranquilamente, tá bom? Então por enquanto é isso, eu volto na sequência já com o AG400, que não tem, eu comprei a versão sem LED, ele vai ficar ali preto. Vamos ver quais são as temperaturas que a gente consegue com esse mesmo setup, tá bom? Até já. Pessoal, voltando aos testes aí, agora já com o cooler Deepcool AG400 instalado na máquina. Tá aí novamente 12600K rodando em default, sem undervolt. Tá aí, vocês estão vendo na tela
os clocks oscilando por conta do Turbo Boost, né, o Speed Step da Intel. E a gente tem uma temperatura inicial ali, ó, de 34, 35 graus no sensor em ANSI, mas o que eu uso aqui para cálculo é o DTS. Então a gente tem ali, ó, 33, 31 variando, né, e uma máxima de 53. Lembrando que no outro teste, talvez pela maturação da pasta térmica, se eu não me engano, estava um pouquinho menos. Mas acabei de instalar o cooler, vou iniciar os testes aqui, vou deixar aí os mesmos 12, 13 minutos para a gente poder fazer o cálculo, tá? E vou startar o teste agora. A gente não consegue ver muito bem, mas ele tá instalado aí. Vou jogar o flash, tá lá rodando tranquilo, né? Tá com RPM bem baixo, justamente porque tá em idle o sistema. Tá aí AG400, para quem ainda não conhece, coolerzinho bem legal, bem interessante, com suporte a 220 watts de TDP. Então vamos lá, vamos startar o teste aqui, vamos ver o resultado que a gente consegue com esse novo cooler. Teste iniciado. A gente já pode ouvir o barulho das fãs. Aqui embaixo, já de acordo com a minha curva de fã, já ligou tanto a fã traseira quanto a frontal. Duas fãs da PCIe, e aí elas diminuíram um pouco, né? Ele deu um pico e agora voltou. Então vamos lá, vou apagar a luz aqui para ficar um pouquinho melhor a exposição do celular. Vamos ver aqui. Bom, os clocks estão ok, né? 4.5 all-core nos P-cores e 3.4 GHz nos núcleos de eficiência. Então vamos ver aqui a temperatura máxima. Por enquanto 78 graus de pico, tá? E ele segurando aí entre 65 e 66 graus. Já aumentou para 68, deu um pico ali. Por enquanto está um pouco mais frio do que o Gamax 400, que atingiu um pico de temperatura de 85 graus. Mas vamos aguardar para ver o que a gente consegue de número aí. Aqui a mesma coisa, tá? 105, 106 watts de TDP. E vamos olhar agora aqui o RPM do cooler, tá? Então é um cooler que gira mais rápido em relação ao Gamax 400, que a gente estava vendo ali entre 1680 a 1700. A gente tem aí já o AG400 trabalhando a mais de 2000 RPM, ou seja, um cooler que com certeza faz mais ruído. Tá? Para quem joga, acredito que não seja problema, porque normalmente o pessoal usa fone de ouvido e tudo mais, acaba não ouvindo isso. O meu, como está com curva de fã, então também eu só ouço ele dessa forma quando eu estou em full load, estou fazendo uma exportação de vídeo, aí realmente o processador atinge temperaturas mais altas e, consequentemente, o RPM do cooler vai lá em cima. Então vamos ver aí as temperaturas. Voltando para o sensor DTS, a gente tem uma temperatura máxima ali de 78 graus. A priori, pelo que eu estou vendo, melhor do que o Gamax 400 V2. O que é algo interessante, porém, acredito que já era esperado, já que é um cooler de alta performance, melhor do que o Gamax 400 V2, suportando aí 220 watts de TDP contra 180 watts do Gamax 400 V2. Então tá aí, rodando o 12600K em uma placa-mãe, como eu já disse anteriormente no vídeo aí, H610MAD4, né? Usa memórias DDR4, não possui capacidade para overclock, a não ser XMP de memória, que é considerado teoricamente aí um overclock, mas overclock de CPU não, ainda que eu esteja com um 12600K, que é um processador desbloqueado, tá bom? Então vamos aguardar, temperatura lá máxima de 81, tá? E a gente está aí com 3 minutos de teste. Capaz que, talvez pela maturação da pasta térmica, talvez encoste o resultado. Vamos aguardar. Aguardar para ver o que a gente tem de resultado final. Então, vou deixar o teste executando. Chegando ali próximo dos 10 minutos, eu retorno para a gente ver as temperaturas finais e concluir essa comparação entre esses dois coolers que são muito bons, vendem bastante. Eu acho que é o melhor custo-benefício do mercado atual agora em 2023. Até já. Bom, deixei até um pouquinho mais aí, ó, indo para 20 minutos de teste. Temperatura final
82 graus, ou seja, 3 graus a menos do que o Gamax 400 V2, tá? Então é realmente um cooler melhor. Talvez seja por conta da ventoinha, né, do fan rodando a uma velocidade maior, acaba tendo uma refrigeração melhor. Pode ser que seja isso, não sei dizer. De qualquer forma, é um cooler bom e é o fan que vem com ele, né? Então a gente tem que utilizar o que o fabricante está mandando. Então tá aí, pessoal, finalizando o teste aí, 20 minutos, realmente aprovado também, né? Assim como o Gamax 400 V2, tá bom? Então é isso aí, se gostou já deixa um like, se curtiu o vídeo já se inscreve no canal e passa para seus amigos aí que tem dúvida de um cooler muito bom para a 12ª geração dos processadores da Intel. Serve também para a 13ª, mas aí eu não saberia dizer as temperaturas, justamente porque eu não tenho nenhum processador aqui para teste, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!